A história começa com Yao Jing pensando que está mais sozinho do que um moderador do Discord, sem suas itens, e que todos os seus colegas fazem planos sem nem mesmo considerá-lo. Mas, pelo lado positivo, eles não o intimidam. Aparentemente, Yao Jing é um introvertido e não tem nada em comum com aqueles que realmente têm uma vida. Como sempre, seus colegas tentam convidar a garota mais cobiçada da turma, chamada Nami. Mas suas amigas ajudam a inventar uma desculpa, fazendo com que Nami suspire de alívio. Enquanto isso, tudo o que Yao Jing pensa é em como foi negligenciado mais uma vez. Quando está prestes a sair da escola, ele se lembra dos planos deles e percebe que esqueceu seu estojo na sala de aula. Por outro lado, Nami e suas amigas estão jogando na sala de aula. Quando ela perde, suas amigas ordenam que ela confesse para um garoto e namore com ele por um mês como punição. Ao mesmo tempo, Yao Jing, que voltou para buscar seu estojo, acaba ouvindo a conversa sem querer. Nami começa a argumentar que esse tipo de punição é inaceitável, e Yao Jing decide ir embora. Uma de suas amigas menciona que Nami só não quer aceitar a punição, ao que ela responde que brincar com os sentimentos das pessoas dessa maneira é errado. Ela ainda acrescenta que confessar para alguém é algo que deve ser levado a sério. Isso faz com que sua amiga lembre Nami que ela nunca teve um namorado, mesmo sendo a garota que recebeu mais confissões entre todas elas. Nami responde dizendo que todos só confessaram para ela por causa de seus atributos físicos. Yao Jing fica surpreso ao descobrir que Nami nunca namorou ninguém e se pergunta se essa é a razão pela qual ela suspirou mais cedo. Sua amiga continua pressionando, dizendo que, nesse ritmo, Nami pode acabar sendo alvo de algum esquisitão e que, mesmo que o namoro termine, o garoto com certeza espalhará a história sobre seus atributos por gerações. Essa conversa faz Yao Jing pensar que, se alguém namorasse uma garota tão inalcançável como Nami, receberia muitos olhares invejosos. Enquanto as amigas de Nami continuam insistindo, ela acaba aceitando a punição e recebe a ordem de confessar para Yao Jing. Mal sabem elas que ele ouviu tudo. E depois que Nami concorda em tentar, Yao Jing começa a suar frio. Quando Nami pergunta como deveria confessar, suas amigas sugerem que ela o convide para trás da escola. Naquela noite, Yao Jing pega seu telefone e, sabendo que não tem amigos na vida real, decide contar com seus amigos online. Ele manda uma mensagem no grupo perguntando para seu amigo Baron o que fazer. Surpreendentemente, Baron diz a Yao Jing para aceitar os sentimentos dela e sair com Nami, pois essa é uma grande oportunidade para ele se acostumar a lidar com garotas. No entanto, seu outro amigo, Peach, aconselha-o a rejeitá-la. Baron argumenta que um cara que rejeita uma garota popular é pior do que um cara que leva um fora dela aos olhos das pessoas. Ele ainda menciona que Yao Jing deve ver isso como uma chance. Durante o mês em que estiver namorando Nami, pode tentar fazê-la se apaixonar por ele. Se ele conseguir, terá a opção de terminar ou continuar o relacionamento. Yao Jing pergunta se Baron está empolgado com isso, e ele confirma, pedindo que Yao Jing o mantenha atualizado. No dia seguinte, na escola, Nami pede a Yao Jing para encontrá-la depois da aula, e ele hesitante concorda. Ele começa a pensar em Nami, uma garota do tipo Gao, que sempre desabotou a gola da blusa para deixar seu decote à mostra. Sua personalidade amigável faz com que todos os garotos pensem que ela gosta deles, e o número de meninos iludidos só aumenta. Yao Jing então reflete que, se ele recusasse a confissão dela, muitos ficariam hostis com ele. Além disso, percebe que sua aparência pode ser enganosa e conclui que também se sente atraído por ela. Após o fim das aulas, os dois finalmente se encontram atrás da escola, e Nami pergunta se Yao Jing tem ideia do que ela está prestes a dizer. Ele responde que não faz ideia e brinca que, se for para roubar seu dinheiro, ele não tem nada. Esse comentário a irrita um pouco, mas, mesmo assim, Nami respira fundo e se prepara para confessar. Yao Jing se lembra do conselho de Baron para não olhar para os atributos dela, em vez disso, manter o olhar no rosto. No entanto, assim que ele levanta os olhos, percebe um aluno prestes a jogar água pela janela. Ao mesmo tempo, Nami finalmente começa a se declarar. Sem pensar muito, Yao Jing avança, segura seus ombros e a empurra para o lado, mas acaba caindo por cima dela. Como esperado,
Nami surta e começa a gritar, mas para ao vê-lo encharcado e com um balde caindo em sua cabeça, o que o deixa inconsciente. Mais tarde, Yaozin acorda na enfermaria da escola. No início, ele se pergunta por que está lá, mas logo se lembra de tudo. O momento em que tentou protegê-la e algo pesado caiu sobre ele. Nesse momento, Nami aparece e diz que está feliz por ele ter acordado. Yaozin se desculpa por fazê-la carregá-lo até a enfermaria, mas Nami pede para ele não se preocupar e pergunta se ele está bem. Yaozin a tranquiliza, dizendo que não há nada com o que se preocupar e que está perfeitamente bem. Nami parece aliviada ao ouvir isso. Quando Yaozin pergunta se ela está bem, ela responde que sim, tudo graças a ele. Em seguida, Yaozin se levanta e diz que está aliviado por ela não ter se machucado, o que faz Nami corar intensamente e mandá-lo voltar para a cama. Seu peito peludo está à mostra, então ele puxa o cobertor sobre o corpo. Em seguida, Nami o elogia por ter um corpo atlético e garante que não queria ficar admirando seus músculos. Pouco depois, a enfermeira chega e avisa que a enfermaria não é um lugar para ficar de gracinha. Depois disso, ela entrega um uniforme limpo a Yaozin e pede para Nami esperar do lado de fora enquanto ele se troca. A enfermeira então diz a Yaozin para ser grato a Nami, pois ela cuidou dele desde que foi trazido para a enfermaria. Depois de se vestir, Nami mais uma vez pergunta se ele está bem, ao que ele responde que sim, agradecendo pela ajuda. Nami também o agradece por tê-la protegido. Em seguida, pergunta qual será a sua resposta à confissão. Yaozin lembra que correu para salvá-la antes de responder e também se recorda do conselho de Baron, olhar nos olhos dela. Com isso em mente, ele aceita namorar com Nami, o que a deixa em choque. No início, ela não consegue acreditar, mas logo falha em esconder sua empolgação. Além disso, Nami pede para que Yaozin a chame pelo primeiro nome, já que agora são um casal, e decide chamá-lo pelo primeiro nome também. Embora Yaozin não se sinta confortável chamando garotas pelo primeiro nome, ele concorda e a chama, estendendo a mão para um aperto. Nami aperta sua mão e sorri amplamente ao chamá-lo pelo primeiro nome. Mesmo perdido naquele sorriso, Yaozin se força a lembrar que tudo isso não passa de uma punição de jogo para ela. Logo depois, ele diz que será um prazer sair com ela, ao que Nami concorda. No entanto, os dois são interrompidos pela enfermeira, que os parabeniza, deixando-os assustados. Além disso, a enfermeira aconselha o casal a manter um relacionamento apropriado e sempre usar o mais alto nível de proteção. Nami fica extremamente envergonhada ao ouvir isso, enquanto Yaozin questiona por que ela está dizendo algo assim do nada. A enfermeira responde que os dois precisam de educação adequada, pois seus hormônios podem acabar tomando conta e ela pode acabar dando à luz 1 ou 2 bebês. Com isso, os dois seguem juntos para casa, mas estão nervosos demais para dizer qualquer coisa. Yaozin começa a se perguntar sobre o que deve conversar quando volta para casa acompanhado de uma garota, e no fim, acaba comentando sobre o clima. No entanto, Nami permanece em silêncio, o que faz Yaozin perceber que ela também pode estar nervosa. Eventualmente, Nami fala e sugere trocarem contatos. Yaozin concorda, mas avisa que não usa esses aplicativos por razões óbvias, dizendo que só os baixou para seguir contas oficiais de jogos e ganhar itens grátis. Isso faz Nami sorrir, deixando-o confuso sobre o que disse de tão engraçado. Mas a verdadeira razão do sorriso de Nami é que ela é o primeiro contato de Yaozin. Além disso, Nami se pergunta se ele sabe como adicionar um novo contato. Depois de demorar um pouco para descobrir, ele finalmente consegue adicionar o número dela. Yaozin havia pensado que ela não se importaria em trocar números, já que tudo isso era apenas uma aposta, e percebe que realmente não entende nada sobre mulheres. Logo, eles chegam à estação e percebem que precisam seguir por direções opostas. Depois de se despedirem, Nami vai embora, e tudo o que Yaozin consegue pensar é que, apesar do sorriso no rosto, ela parecia um pouco triste. Assim que chega em casa, Yaozin liga seu velho PC Pentium e conta tudo para Baron e Peach. Baron brinca perguntando se Yaozin está destinado a ser um super-herói, mas Yaozin responde que teve dificuldades e percebeu que deveria pedir conselhos. Baron diz que não aprova Yaozin depender tanto dele e sugere que,
Quando não souber o que conversar com Nami, pergunte sobre coisas que ela gosta. Por outro lado, Pete está furioso com toda a situação e afirma que isso nunca vai acabar bem, pedindo para Yaozin terminar antes que ele se machuque. Baron menciona que ele acabou de começar a namorar, então deveriam ver no que isso daria, e sugere um objetivo para a semana: segurar a mão de Nami até o final da semana. Yaozin pergunta se um aperto de mãos conta, mas Baron diz que quer que ele segure a mão dela ao ir e voltar da escola. Enquanto começa a entrar em pânico com a situação, Yaozin recebe uma mensagem de Nami, o que o surpreende, pois não esperava isso logo no primeiro dia. Acontece que ela quer ir para a escola junto com ele no dia seguinte e pergunta se ele pode encontrá-la na estação de trem às 7h30 da manhã. Como esperado, o virgão começa a surtar e se pergunta como deve responder. Decidindo não complicar as coisas, ele vai direto ao ponto e aceita se encontrar com ela às 7h30. No entanto, Yaozin então começa a pensar que sua resposta pode ter sido muito seca e se preocupa com o que Nami pode achar disso. Felizmente, ela responde de maneira normal, o que o deixa animado e faz com que ele conte tudo para Baron. Baron aconselha Yaozin a chegar na estação 30 minutos antes do horário combinado, dizendo que ele certamente quer ver sua namorada o mais rápido possível. Isso faz Yaozin perceber que Nami realmente é sua namorada, mesmo que apenas por um mês. Baron ainda diz que, se ele quiser que Nami goste dele de verdade, precisa colocá-la como prioridade. Isso faz Yaozin pensar se conseguiria priorizá-la em relação aos seus hobbies, mas ele decide não reclamar, pois não há mais volta. Com isso, ele desliga o computador e começa a pensar sobre como irá para a escola com Nami no dia seguinte, sem perceber que ela está pensando exatamente a mesma coisa. No dia seguinte, Yaozin chega à estação de trem 1 hora antes do horário combinado para garantir que sua namorada não fique esperando. Yaozin chega cedo. No entanto, para sua surpresa, Nami já está lá, o que o faz se perguntar se anotou o horário errado. Mesmo assim, ele a chama pelo nome e pergunta se a fez esperar, ao que Nami responde que ele chegou mais cedo do que ela esperava. Dito isso, ela o cumprimenta com um bom dia e um grande sorriso no rosto, fazendo Yaozin lembrar que essa é a garota que confessou para ele. No entanto, ele também está ciente de que tudo isso não passa de uma punição e não deve se esquecer disso. Em seguida, os dois começam a caminhar juntos em direção à escola. Quando Nami pergunta por que ele chegou tão cedo ao ponto de encontro, Yaozin responde que estava nervoso por estar encontrando uma garota pela primeira vez. No entanto, Nami fica feliz, pois, graças a isso, eles puderam se ver mais cedo. Depois disso, Yaozin percebe que Nami fez uma trança no cabelo e sente que já viu esse penteado em algum lugar antes. Além disso, ele se lembra do conselho de Baron: elogiar Nami, não importa quão pequena seja a mudança que ela fizer. Então, hesitante, ele diz que o cabelo trançado fica bem nela. Isso a surpreende, e depois de perguntar se ele realmente acha isso, Nami agradece, dizendo que ficou feliz em ouvir isso. Aparentemente, ela queria testar esse penteado para ele. Quando Yaozin pergunta para ele, Nami mostra a foto de exibição dele e diz que é o mesmo penteado de um personagem que ele gosta. Ela então pergunta se ele gosta desse tipo de penteado, fazendo Yaozin surtar ao perceber que seu gosto peculiar foi exposto. Ele tenta se justificar dizendo que tem outros interesses também, mas Nami responde que não há problema em gostar disso e pergunta novamente se ele acha o penteado dela fofo. Desta vez, Yaozin responde que ela realmente está muito fofa, e ela agradece novamente. Depois disso, Yaozin se sente orgulhoso por ter chamado Nami de fofa no momento perfeito. Logo, Nami sugere que eles andem de mãos dadas, o que choca Yaozin, fazendo Nami pensar que ele não quer. No entanto, ele rapidamente esclarece que quer sim. E depois de enxugar suas mãos suadas, acaba segurando a mão de Nami. No entanto, Nami começa a rir e diz que ele está apertando sua mão como se fosse um cumprimento formal. Após isso, os dois finalmente seguram as mãos da maneira correta. Todos os alunos que caminham para a escola começam a encará-los. Nami avisa Yaozin que todos estão falando sobre eles, ao que ele responde que provavelmente estão com pena dela por estar segurando a mão de um personagem de nível mais baixo.
Nami não gosta desse comentário e o repreende, dizendo que essa não era a reação que ela esperava. Além disso, ela lembra a Yaozin que ele é seu namorado e que ontem ele parecia muito legal. Enquanto Yaozin se pergunta se ela deveria ir tão longe por uma simples punição, Nami sugere que eles tenham um relacionamento em pé de igualdade. No final, ele se desculpa, e ela faz o mesmo. Yaozin então começa a se perguntar que tipo de expressão Nami faria se ele dissesse que sabia sobre a punição. Sem pensar muito, acaba cutucando sua bochecha. Nami olha para ele chocada e fica completamente vermelha, o que também deixa Yaozin nervoso. Ele pergunta se foi algo ruim, mas Nami responde que apenas a pegou de surpresa. Logo, eles entram na sala de aula de mãos dadas. Instantaneamente, Nami é cercada por suas amigas, que começam a parabenizá-la, o que deixa Yaozin confuso, já que foram elas que planejaram essa punição. Então, os outros colegas de classe começam a perguntar por que Nami está com Yaozin. Para a surpresa de todos, Nami segura o braço de Yaozin novamente e revela que confessou seus sentimentos a ele no dia anterior. Todos ficam chocados, mas uma das amigas de Nami rapidamente dispersa os curiosos. Yaozin agradece tanto a Atsumi quanto a Ayami, o que deixa Nami irritada. Ela pergunta por que ele chamou suas amigas pelo primeiro nome, enquanto continuava a chamá-la pelo sobrenome. Atsumi comenta que provavelmente ele não sabe os sobrenomes delas e se apresenta corretamente. Yaozin então se desculpa por chamá-las pelo primeiro nome, enquanto Atsumi lembra Nami que ela tem algo a dizer a ele. Nami se aproxima de Yaozin e pergunta se ele tem algum plano para o almoço. Em seguida, ela revela que preparou um bentô para 2 pessoas e pergunta se ele gostaria de comer com ela. Mais tarde, durante o intervalo do almoço, os dois se encontram no terraço da escola para comer juntos. Yaozin agradece a Nami pelo esforço em preparar o almoço. Além disso, ele percebe que todos estão olhando para eles e percebe que terá que lidar com isso. No fim, ele experimenta a comida que Nami fez e a elogia pelo sabor. Nami informa que os onigiris são pequenos porque suas mãos também são pequenas, lembrando Yaozin que ela os fez para ele com seus próprios dedos. Depois de terminarem de comer, Yaozin mais uma vez elogia sua comida, ao que Nami responde que aquele bentô era bem simples. De repente, o estômago de Yaozin começa a roncar, o que faz Nami se desculpar, dizendo que seu bentô pode não ter sido suficiente para um garoto. Para saciar a fome dele, ela tenta alimentá-lo diretamente com a mão. Depois de hesitar por um momento, Yaozin aceita e dá uma mordida. Nami então menciona que costuma fazer isso com Atsumi e as outras amigas. Além disso, ela sugere irem juntos comprar um bentô depois da escola, chamando isso de um encontro pós-aula. Quando a aula termina, os dois se preparam para ir comprar o bentô de Yaozin. No caminho, Nami percebe que ele parece um pouco abatido e se pergunta se ele não quer segurar a mão dela. No entanto, Yaozin a tranquiliza dizendo que ela está enganada e que, na verdade, alguém como ele tem sorte de poder tocar em uma donzela tão bela como ela. Quando Nami pergunta se ele não está se forçando a isso, Yaozin responde que não precisa forçar nada, o que faz Nami sorrir radiante. Depois disso, eles chegam ao shopping, onde Nami escolhe um bentô para. O bentô tinha flores desenhadas, mas Yaozin comenta que é um pouco fofo demais para ele e começa a procurar outra opção. Do nada, Nami faz um comentário sobre eles parecerem recém-casados. Surpreso, Yaozin menciona que também pensou nisso, mas Nami responde que ele não precisa se forçar a concordar. Yaozin então diz que ficou feliz em ouvir isso, o que deixa Nami envergonhada e a faz bater nele, chamando-o de provocador. No fim, ele escolhe um bentô de que gosta, mas Nami rapidamente o pega de suas mãos e decide comprá-lo para ele. No entanto, Yaozin a impede, pois quer pagar, já que será ele quem usará o bentô. Mas Nami recusa, dizendo que quer fazer algo pela pessoa que ama e que não há razão para deixá-lo pagar. Yaozin insiste, pedindo ao menos para pagar pelo bentô, pois não quer parecer um aproveitador. No final, Nami aceita e devolve o bentô para ele. Após pagar, Yaozin entrega o bentô de volta para Nami, que comenta que agora parece um presente, pegando-o de surpresa. Ele então diz que ficará sob seus cuidados amanhã. No caminho de casa,
Nami pergunta quais comidas ele gostaria que ela colocasse no bentô. Quando ele escolhe hambúrguer, ela questiona se ele come pimentões. Yaozin responde que é covarde demais para comidas apimentadas, ao que Nami diz que ele comerá de qualquer jeito, pois é a comida dela. Logo depois, ela diz que estava apenas brincando, mas Yaozin responde que, se for a comida dela, ele comerá qualquer coisa, fazendo Nami cair na risada. Ao chegar em casa, Yaozin entra no jogo e conta tudo o que aconteceu para Barão e Peach. Além disso, menciona que Nami prometeu ligar para ele à noite, mas que ainda não conseguiu contar a ela sobre o jogo de punição. Barão, no entanto, diz que está claro que ela não liga mais para a punição e que ele nem imaginava que Yaozin conseguiria ir para a escola de mãos dadas com Nami na mesma semana. Yaozin comenta que o jogo de punição foi criado para que ela se acostumasse a interagir com o garoto e se pergunta se ela está apenas o usando como um teste. Barão então diz que achava que Nami já teria dito para ele não se empolgar, pois foi forçada a sair com ele, mas Yaozin responde que ela não é assim. Isso faz Barão perceber que Yaozin já está completamente apaixonado por ela, distraindo-se e quase sendo atingido por um ataque de Peach no jogo. Depois, Peach diz a Yaozin que Nami só está brincando com ele e que ele deveria terminar com ela. Barão pede para Peach não se preocupar tanto e pergunta se Yaozin a agradeceu pela refeição. Yaozin responde que, embora tenha agradecido, ainda queria pagar pelos ingredientes que ela usaria, mas Nami recusou. Barão então sugere que ele retribua com doces, o que Yaozin gosta da ideia, embora ache patético só perceber isso depois de ser instruído. Então, Barão tem uma ideia para a próxima missão. Ele diz que Yaozin deve convidar Nami para um encontro. Isso assusta Yaozin, já que pedir uma garota para sair parece impossível para alguém que nunca teve interação com garotas antes de conhecer Nami. Barão diz para ele não se estressar e apenas convidá-la para assistir a um filme, o que faz Yaozin perceber que eles não estão exatamente em pé de igualdade nesse relacionamento. Considerando que é um jogo de punição, ele quer equilibrar as coisas. Além disso, Barão aconselha que ele pergunte sobre os hobbies de Nami, pois isso pode ajudá-lo a escolher um filme. No final, Yaozin decide cumprir a missão e se prepara para perguntar quando ela ligar à noite. Pouco depois, ele recebe a ligação de Nami, que pede desculpas por ligar tão tarde. Além disso, ela se pergunta se disse algo estranho, já que foi a primeira vez que saiu com o garoto. Yaozin a tranquiliza, dizendo que gostou de tudo o que fizeram, enquanto ao mesmo tempo se sente excitado com a situação. Nami menciona que ele parecia muito mais calmo do que ela, que ficou perdida o tempo todo. No entanto, Yaozin responde que não foi assim e diz que até estava pensando em agradecê-la. Dizendo isso, ele a convida para assistir a um filme no sábado, apenas para descobrir que ela já prometeu assistir a um com Atsumi e as outras. Essa revelação faz Yaozin se sentir derrotado, mas, mesmo esmagado por dentro, ele não desiste e pergunta se ela está livre no domingo. Nami responde que deveria estar se esforçando mais ao preparar o bentô dele e aceita sair com ele no domingo. Yaozin dá um sorriso estranho e diz que mal pode esperar para saber do que ela gosta, sem perceber que Nami está ainda mais envergonhada do que ele poderia imaginar. Depois que a ligação termina, Nami percebe que não é muito boa em conversar com garotos, pois seu coração bateu forte o tempo todo. Ela então começa a rolar na cama, animada por saber que vai ficar fofa amanhã. Além disso, ela começa a pensar em como Yaozin não apenas chegou mais cedo para encontrá-la, mas também elogiou seu penteado e a chamou de fofa. Então, ela reflete sobre a reação de todos ao vê-la namorando Yaozin e como se sentiu nervosa ao entregar a ele o bentô, sem saber se ele iria gostar da comida que preparou. As memórias do almoço vêm à tona, fazendo-a se arrepender de tudo, pois atrair tanta atenção foi extremamente embaraçoso. Nami então se pergunta se alimentá-lo diretamente conta como um beijo indireto. Ao perceber isso, fica ainda mais envergonhada. No entanto, ela sabe que, mais cedo ou mais tarde, eles podem acabar se beijando de verdade, mas considera isso impossível no momento, já que até mesmo um beijo indireto já é demais para ela. Eles estavam juntos há apenas 2 dias, o que faz Nami pensar sobre as coisas que podem fazer amanhã. Mas ela decide se distrair preparando o bentô dele. Mais tarde,
Na cozinha, Nami decide dar o seu melhor e começa a preparar os ingredientes. Enquanto faz o bentô, pensa que Yaozin normalmente é quieto na escola, mas às vezes pode ser surpreendentemente proativo. Mesmo que ele fique facilmente envergonhado, Yaozin não desistiu quando ela disse que estava ocupada no sábado. Ela não esperava que ele a convidasse para sair no domingo, já que ele não é do tipo que faz esse tipo de coisa, o que a deixa ainda mais feliz. Nami também pensa sobre como quer conversar com ele sobre muitas coisas e conhecê-lo melhor. Além disso, quer que ele coma sua comida recém-preparada. Só de imaginar ir até a casa, a dele um dia, fica nervosa. Ela sabe que, se continuarem saindo, haverá muitas coisas para fazer juntos, como exibir seus 2 canhões no peito, ir a festivais, passar o Halloween, o Natal e o Dia dos Namorados juntos. Há muitas coisas que ela gostaria de experimentar e sabe que um mês é tempo demais para fazer as coisas progredirem devagar. Nami se lembra de que Atsumi lhe disse para continuar saindo com o garoto enquanto se acostumava com isso. E, embora estivesse muito ansiosa no começo, agora quer realmente tentar. Aparentemente, Atsumi disse a Nami que ela era fácil de lidar. Então decidiram que ela deveria sair com um virgem como Yaozin em vez de um playboy. Isso faz Nami se perguntar se ela é realmente tão fácil assim e começa a pensar que, se Yaozin descobrir que ela confessou por causa de um jogo de punição, ele pode começar a odiá-la. No entanto, ela percebe que está sempre pensando em Yaozin. Como não quer que ele fique deprimido, precisa continuar mudando as coisas constantemente. Mas, como Yaozin não está por perto, ela não pode perguntar a opinião dele. Então só há uma coisa que pode fazer: dar o seu melhor para fazer com que Yaozin se apaixone profundamente por ela. Ela planeja conquistá-lo pelo estômago e, no fim, beijá-lo algum dia. Como esperado, fica envergonhada só de pensar em beijá-lo novamente, mas decide se preparar para isso. Além disso, agora começa a acreditar que Yaozin pode perdoá-la se descobrir sobre o jogo de punição. Mas, antes que isso aconteça, ela quer fazê-lo se apaixonar completamente por ela, pois ainda não tem coragem de contar a verdade. Pelo menos, quer dar o seu melhor no bentô de amanhã. No dia seguinte, Yaozin chega ao ponto de encontro 30 minutos mais cedo, pensando que assim Nami não precisa esperar por ele. De repente, alguém cutuca sua bochecha. É Nami, que já estava esperando por ele. Ele diz que ela o assustou, ao que Nami responde que ele a surpreendeu ontem. Então agora estão quites. Yaozin menciona que ela chegou cedo, e Nami responde que veio cedo porque queria vê-lo se desculpar por estar atrasado. Então, ele nota que ela está de rabo de cavalo e diz que esse penteado fica ótimo nela, conseguindo chamá-la de fofa mais uma vez. Nami agradece e demonstra sua gratidão deixando-o segurar sua mão e comer o bentô que ela preparou. Enquanto isso, na escola, todas as garotas desesperadas estão reunidas em volta de um garoto, oferecendo água e outras coisas para ele. Ele então nota Yaozin andando com Nami de mãos dadas, o que o faz apertar a garrafa de água com raiva. Mas, quando as garotas perguntam se algo está errado, ele finge que não é nada. De volta a Yaozin e Nami. Enquanto colocam os sapatos nos armários, Yaozin se desculpa por ter ligado sem avisar direito, mesmo sabendo que Nami não está acostumada com garotos. Ele também menciona que estava tão animado para o encontro de domingo, que acabou ligando para ela no dia anterior. Nami concorda, dizendo que ainda não está acostumada com isso, mas que a ligação dele a deixou muito feliz. Yaozin percebe que Nami está de bom humor e se pergunta se foi por causa da ligação dele, o que o faz ficar contente por ter ligado. Então, Nami percebe que nunca contou a ele que não era acostumada a lidar com garotos, o que faz Yaozin surtar, pois, de fato, ela nunca disse isso a ele. Ele apenas ouviu por acaso. Sabendo que precisa sair dessa situação, Yaozin lembra a Nami que é a primeira vez que ela sai com um garoto. E, considerando que é a primeira vez de alguém tão fofa como ela, ele imaginou que ela poderia não estar acostumada com isso. Nami fica envergonhada ao ouvir a palavra fofa, e Yaozin sugere que sigam para a sala de aula. No caminho, ele se pergunta por que Nami tem tanta dificuldade em lidar com garotos, já que alguém tão bonita quanto ela deve receber muitas confissões. Ele pensa que algo ruim pode ter acontecido no passado,
e que seus amigos estavam preocupados com isso, o que explica porque Yao Jin foi escolhido como parceiro de treinamento dela. Eventualmente, Nami pede desculpas por fazê-lo se preocupar, dizendo que não é nada tão sério assim. Ela menciona que sempre teve dificuldades com garotos, mas que não consegue lembrar exatamente o motivo. Como não lembra, acha que deve ser algo sem importância. Além disso, como muitos garotos da escola estão desesperados por ela, talvez isso tenha feito com que ela desenvolvesse dificuldades para lidar com eles. Então, Nami revela que foi por volta do 6º ano que começou a ter medo de garotos. Yao Jin imagina que ela devia ser tão bonita quanto é agora e que provavelmente viu tantos garotos interessados nela que não consegue lembrar o motivo exato. Ele então pergunta como ela sabia no que ele estava pensando, e Nami responde que, mesmo que tenham apenas 3 dias juntos, ela é a namorada dele. Afinal, isso faz com que Yao Jin, o coração de Yao Jin falha uma batida, e ele começa a se perguntar que tipo de expressão deveria fazer ao contar a ela que sabe sobre o jogo de punição. No entanto, ele decide não deixá-la saber, inconscientemente, acaba olhando fixamente para aquelas bolas em seu peito. No entanto, ela percebe que ele está tendo uma competição de olhar com seus seios e os esconde, pensando em Yao Jin como um pervertido. Yao Jin começa a entrar em pânico e a se desculpar, dizendo que não tinha más intenções. Mas Nami deixa claro que odeia os olhares insistentes de Gua, fazendo com que a alma de Yao Jin pareça deixar seu corpo. No entanto, para surpresa dele, ela então menciona que, se for ele, está tudo bem, decidindo perdoá-lo desta vez. Ele surta, achando essa afirmação bem injusta. Mais tarde naquele dia, os dois conversam normalmente e passam um dia cheio de felicidade. Eventualmente, chega a hora do almoço, e Yao Jin fica feliz ao pegar 2 hambúrgueres. Quando Nami pergunta se aquela porção é suficiente, ele diz que é mais do que o bastante. Nami então sugere que, se não for suficiente, ele abra a boca para que ela o alimente, mas logo fica envergonhada pelo que acabou de dizer. Ela se desculpa, dizendo para Yao Jin apenas comer sua própria porção. Do nada, um garoto aparece perguntando se pode falar um pouco com Nami. Esse garoto acaba sendo a mesma pessoa de antes e pergunta a Nami sobre o garoto sentado ao lado dela. Nami diz ao menino, chamado Shio, que ele está sendo um pouco insistente. Enquanto isso, Yao Jin começa a pensar que conhece Shio como o famoso jogador de basquete da escola, que, assim como todos os outros, também foi rejeitado por Nami. Shio diz a Nami que não vai desistir e pergunta novamente quem é Yao Jin. Isso faz com que Yao Jin se levante e se apresente como namorado de Nami, ao mesmo tempo em que pensa que Shio é grande o suficiente para derrubá-lo com facilidade. Mesmo assustado, ele não consegue imaginar o quão assustada Nami poderia estar. Então decide se manter firme. Shio menciona que eles estão chamando muita atenção e sugere que vão para a cafeteria. Uma vez lá, Yao Jin começa a comer seu almoço. Quando Shio pergunta se o bento foi feito por Nami, Yao Jin devora tudo antes que Shio tenha a chance de pedir um pedaço. Em seguida, ele elogia Nami por suas incríveis habilidades culinárias, deixando-a feliz. Furioso, Shio se levanta e desafia Yao Jin para um duelo, dizendo que ele deve entregar Nami se perder. No entanto, Yao Jin recusa imediatamente, fazendo Shio se perguntar se ele está fugindo do desafio. Ele continua provocando, perguntando se um covarde como Yao Jin realmente merece alguém como Nami. Mas quando Shio pergunta a Nami se ela concorda, ela se recusa e diz a ele para não usar seu primeiro nome de forma tão casual, pois apenas seu namorado pode chamá-la assim. Shio então questiona Nami se ela realmente prefere ficar com um cara comum como Yao Jin, em vez dele, que é muito melhor. Yao Jin responde que apostar na namorada de alguém é um absurdo e que os sentimentos de Nami vêm em primeiro lugar. Ele lembra Shio que já foi rejeitado por ela antes, deixando-o ainda mais irritado. Por fim, Yao Jin diz que, mesmo que Shio não os aprove, eles continuarão juntos. Além disso, ele critica Shio por tratar Nami como um objeto, razão pela qual não pode aceitar esse desafio. Quando os dois se preparam para sair, Shio os impede novamente, perguntando a Nami o que ela vê em um cara tão insignificante como Yao Jin, alegando que poderia derrotá-lo facilmente.
Isso faz com que Nami se aproxime de Xiu e o avise para não insultar seu namorado, dizendo que Yao Jin é uma pessoa muito melhor do que ele. Ela afirma que já está cansada de lidar com caras como Xiu, deixando-o de joelhos. Isso faz Yao Jin perceber que a atitude dela foi muito eficaz. Nami também lembra Xiu que ele passou o tempo todo medindo o tamanho de seus seios enquanto fazia a proposta. Ela se lembra que Yao Jin fez o mesmo, mas diz que ele jamais faria algo assim de forma maldosa, mostrando a língua e fazendo Xiu se desculpar novamente. Após isso, Nami sugere que vão embora, mas Xiu tenta impedi-la mais uma vez e quase agarra seu braço. No entanto, Yao Jin intervém no último segundo, dizendo a Xiu que insistir só fará com que Nami o odeie ainda mais. No fim, Xiu desiste da lógica e desafia Yao Jin para uma luta, dizendo que Nami entenderia se ele vencesse. Mas Yao Jin apenas pede para ele levantar a cabeça, pois não é uma visão agradável. Mesmo assim, Xiu continua implorando por um duelo, e Yao Jin finalmente aceita, perguntando qual tipo de competição será. Xiu sugere um desafio de arremessos de 3 pontos, onde o primeiro a marcar 10 cestas vence. O problema é que tudo o que Yao Jin sabe sobre basquete vem de mangás. Mesmo assim, ele aceita o desafio, fazendo Nami perguntar se ele tem certeza. Yao Jin responde que está irritado por Xiu tratar Nami como um objeto, mas Nami ainda se preocupa com seu namorado magrelo. Yao Jin, no entanto, a tranquiliza, dizendo que encontrará um jeito de vencer, e Nami decide acreditar nele. Em seguida, Yao Jin pede 3 desvantagens para Xiu, já que é um novato. Mas Xiu, confiante de sua vitória, diz que qualquer desvantagem será irrelevante, pois ele nunca perderia no basquete. Mais tarde, na quadra, Atsumi e Ayami aparecem, perguntando sobre a confusão no ginásio e se sabem o que está acontecendo. Antes que Nami pudesse dizer qualquer coisa, os gritos das garotas torcendo por Xiu a interromperam. Yao Jin também parecia um pouco nervoso, pois o desafio havia se tornado um grande evento. Nami então percebe Yao Jin em sua roupa de basquete e corre direto para ele, ignorando completamente Xiu. Suas amigas se juntam a ela e perguntam se Yao Jin pretende entrar para o time de basquete. Elas então percebem os músculos em seus braços e começam a elogiá-lo, algo que Nami definitivamente não gosta. Ela então se coloca entre eles e menciona que estão olhando um pouco demais para Yao Jin. Isso surpreende as meninas, que acabam rindo e a tranquilizando, dizendo que ninguém vai roubar Yao Jin dela. Yao Jin então informa que Xiu desafiou para uma partida tendo Nami como prêmio. Quando Atsumi pergunta como ele vai lidar com isso, Yao Jin explica sobre a desvantagem que pediu. Xiu teria que ensiná-lo o básico do jogo e ainda mostrar 20 arremessos como exemplo. Depois disso, Xiu ensina a maneira correta de segurar a bola e a postura ideal para acertar os arremessos. Ele então pergunta sobre a segunda desvantagem, e Yao Jin explica que, se ele marcar um único ponto, será considerado o vencedor. Já se Xiu conseguir marcar 8 cestas, ele vence. No entanto, Atsumi ainda duvida que Yao Jin possa vencer nessas condições. Yao Jin então menciona que a terceira desvantagem é a mais importante. Independentemente do resultado da partida, Nami será a única a decidir quem é o verdadeiro vencedor. Isso faz as garotas se perguntarem se Xiu realmente concordou com isso. Yao Jin responde que ele aceitou desde que Nami fosse quem escolhesse. Ayumi comenta que Xiu realmente acredita que Nami escolherá ele, enquanto Atsumi o chama de idiota por pensar que basta tirar o basquete da equação. Yao Jin, por outro lado, sabe que tudo será em vão se Nami acabar escolhendo Xiu em vez dele. Com isso, o jogo começa. Xiu pergunta a Yao Jin se ele está confiante, dizendo que tem certeza de que Nami o escolherá. Mesmo assim, Yao Jin se prepara para seu primeiro arremesso. Para surpresa de todos, consegue marcar um ponto. De repente, um grito chama sua atenção. Era Nami, que diz a Yao Jin que o ama. Com isso, Yao Jin se prepara para seus próximos arremessos, mas, depois de lembrar o que Nami disse, acaba errando todas as tentativas restantes, exceto a primeira. Agora é a vez de Xiu, que acerta todas as 8 cestas, resultando em um empate. Yao Jin acha isso impressionante e se pergunta o que Nami pensa sobre ele agora. Para sua surpresa,
Ela o abraça e diz que ele venceu. Xiu não consegue acreditar que perdeu. Quando Yao Jing pergunta se ele finalmente reconheceria Nami como sua namorada, Xiu não consegue segurar as lágrimas de frustração. Mais tarde, em casa, Yao Jing explica tudo o que aconteceu para Barão, que comenta que a competição foi desnecessária, já que, no fim, Nami era quem decidiria. Yao Jing responde que está feliz que Xiu tenha aceitado a derrota, mas Barão menciona que Nami nunca teria se deixado levar por Xiu desde o início. No entanto, Peach discorda, dizendo que Nami está apenas brincando com Yao Jing. Ela acrescenta que garotas como Nami manipulam os garotos, enquanto suas amigas simplesmente se divertem. Yao Jing agradece a preocupação de Peach e garante que sua namorada não é uma garota má. Peach pede desculpas, e Yao Jing diz que conseguiu se acalmar graças a ela. Além disso, ele decide se esforçar mais para mostrar a Nami o quanto a ama. Isso surpreende Peach, que decide sair do jogo por enquanto. Depois que ela se desconecta, Barão e Yao Jing se perguntam o que há de errado com ela. Barão então sugere que Yao Jing também se desconecte cedo para planejar seu próximo encontro. Mais tarde naquela noite, Yao Jing estava ocupado deslizando para os demais das garotas no Instagram quando recebe uma mensagem de Nami perguntando se um beijo na bochecha como recompensa estaria bom. Embora Yao Jing ficasse feliz com isso, ele sente que seu coração pode não aguentar. Por outro lado, Nami está tomando banho. Enquanto lava o corpo, pensa em todas as coisas loucas que disse no calor do momento. Ela realmente queria aproveitar as reações de Yao Jing, mas ele foi muito tranquilo sobre isso. Além disso, ela começa a pensar que gostaria que Xiu fosse mais parecido com Yao Jing. Xiu é muito impulsivo e não escuta os outros. Além disso, ele até interrompeu um dos raros momentos que ela teve com Yao Jing, o que a incomoda. Comparando os dois, Nami acredita que Yao Jing é muito mais gentil e atencioso do que Xiu. Isso a faz se perguntar se Yao Jing não gosta de flertar, já que ele parecia incerto até mesmo sobre receber um beijo na bochecha. Ela então se lembra de tudo o que Yao Jing disse na escola e não consegue acreditar que ele não ficou envergonhado, enquanto ela já está vermelha só de pensar nisso. Nami então começa a se perguntar se Yao Jing ainda quer a recompensa no dia seguinte. Mas, em vez de um beijo na bochecha, talvez ele peça um na boca. Apenas a ideia disso a faz surtar. Nesse momento, sua irmã mais nova entra no banheiro e pergunta se ela gosta tanto assim de bochechas. Depois disso, sua irmã reclama que Nami está demorando muito no banho e sorrindo sem parar. No final, Nami manda sua irmã embora e percebe que não consegue parar de sorrir, pois, a partir de amanhã, finalmente poderá ficar junto de Yao Jing sem ninguém atrapalhando. Mas, para sua surpresa, Xiu aparece novamente, interrompendo seu momento de felicidade e elogiando o fato de que ela e Yao Jing parecem estar bem íntimos. Nami não consegue acreditar que isso está acontecendo, já que pensou que finalmente poderia ficar sozinha com Yao Jing. No final, Nami diz a Xiu para deixá-los em paz e começa a se afastar, mas Yao Jing concorda em falar com Xiu, desde que ele não haja da mesma maneira que da última vez. Agradecendo a Yao Jing por lhe dar uma chance, Xiu então revela que, na verdade, quer falar com ele, pegando ambos de surpresa. Nami percebe que ele não parece estar mentindo e se pergunta se mudar o foco dela para Yao Jing seria uma forma de Xiu se desculpar. Yao Jing então pergunta o que Xiu quer com ele, já que a partida entre eles já acabou. Diante disso, Xiu vai direto ao ponto e menciona que gostaria de ser amigo de Yao Jing. Surpreso, Yao Jing pergunta o que ele quer dizer com isso, ao que Xiu responde que, como Yao Jing venceu o duelo, ele percebeu que Yao Jing é digno de Nami, por isso, deveriam se tornar amigos. Yao Jing diz a Nami que não esperava que as coisas tomassem esse rumo, enquanto Xiu continua dizendo que isso pode ser uma oportunidade para se aproximarem. Yao Jing menciona que é difícil odiar Xiu quando ele pede algo de forma tão sincera, e Nami sussurra no ouvido de Yao Jing que Xiu é um idiota em tudo, exceto no basquete. O sussurro acaba deixando Yao Jing nervoso, e quando Nami percebe o que fez, ela também começa a surtar. Yao Jing então pergunta a Nami se Xiu estava apelando para seu instinto maternal, mas ela o corrige, dizendo que tudo o que ele fez foi espiar os basquetes dela em vez dos de verdade. Mesmo assim,
Xiu interrompe a conversa para voltar ao assunto principal. Como resultado, Yaozin concorda em ser seu amigo, mas impõe uma condição. Ele nunca entregará Nami a Xiu. Xiu fica chocado por um momento e depois começa a rir, dizendo que os dois realmente combinam bem e que é hora de procurar outra bad girl para conquistar. Toda essa situação acaba melhorando a impressão de Nami sobre Xiu. Depois disso, Xiu pergunta a Yaozin se ele estaria interessado em entrar para o time de basquete. Apesar de Nami ficar feliz que os esforços de seu namorado estejam sendo reconhecidos, ela não quer que ele entre, pois isso diminuiria o tempo que passam juntos. Para sua surpresa, Yaozin recusa a oferta, dizendo que não quer diminuir o tempo que passa com Nami. Isso deixa Nami extremamente feliz, pois percebe que Yaozin pensa da mesma maneira que ela. Depois de dizer a Yaozin para entrar em contato caso mude de ideia, Xiu finalmente se afasta. Nami então menciona que, finalmente, estão sozinhos e brinca, dizendo que ele provavelmente teria preferido ficar com Xiu. Yaozin pede desculpas, dizendo que não queria deixá-la desconfortável e a tranquiliza, afirmando que nunca deixaria ninguém tomá-la como se fosse um prêmio. Isso faz Nami sorrir, e ela comenta que o rosto dele está vermelho, ao que ele responde que ela também parece envergonhada. Nami então diz que não existe uma mulher que não se sentiria feliz ao ouvir algo tão bonito do próprio namorado. Em seguida, ela agarra o braço dele e diz que isso é uma recompensa por ele ter sido tão incrível no dia anterior. No entanto, ela menciona que não poderão se ver no dia seguinte. Isso faz Yaozin se lembrar de que Nami tem um compromisso com suas amigas para assistir a um filme, enquanto Nami torce para que ele consiga lidar com a solidão. Yaozin então responde que, embora vá se sentir solitário amanhã, ele esperará pacientemente pelo domingo, o que faz Nami apertar ainda mais o braço dele, prometendo mandar muitas mensagens para ele no dia seguinte. Mais tarde, Yaozin joga alguns games com seus amigos e recebe comentários sobre como está cometendo erros incomuns. Ele responde que está nervoso, pois terá seu primeiro encontro amanhã e não consegue parar de pensar nisso. Peach aconselha Yaozin a ter muito cuidado, fazendo com que ele pense que ela finalmente está começando a apoiá-lo. No entanto, ela logo volta ao seu jeito de sempre e diz que Nami pode acabar partindo o coração dele e chamando-o de várias coisas ruins. Enquanto Baron diz a Peach para não falar esse tipo de coisa, Yaozin tranquiliza seus amigos, dizendo que está tudo preparado e que ficará bem. Baron então aconselha a não se preocupar com o jogo e apenas aproveitar o encontro. Ele também sugere que Yaozin a acompanhe corretamente, pois isso pode aumentar sua pontuação de favorabilidade. Isso faz Yaozin refletir que, embora ficar junto de Nami o deixe feliz, para ela pode ser diferente, então decide agir com mais cautela. Em seguida, Baron pergunta sobre as roupas que Yaozin usará no grande dia, mas Yaozin não faz ideia do que vestir. Ele diz que quase todas as suas roupas são pretas, se que talvez tenha algumas calças e jeans espalhados. Sabendo que isso é um desastre iminente, Baron sugere que ele tire uma foto de seu look e mostre para Xiu para pedir sua opinião. Mais tarde, Yaozin liga para Xiu e pergunta se ele está livre. Xiu fica animado ao perceber que Yaozin já está confiando nele e pergunta do que ele precisa. Yaozin então pergunta se pode mostrar as roupas que pretende usar no encontro, e Xiu concorda em dar uma olhada rápida, já que está no intervalo. Isso faz Yaozin se desculpar por incomodá-lo, mas Xiu o tranquiliza, dizendo que também não entende muito de moda. No entanto, assim que vê a foto de Yaozin vestindo um look todo preto, ele surta. Xiu então questiona por que Yaozin está vestido inteiramente de preto, se perguntando se ele é algum tipo de ninja wannabe. Além disso, ele pergunta se todas as roupas de Yaozin são assim, e Yaozin confirma. No final, Yaozin acaba levando uma bronca de Xiu, que o aconselha a ir comprar roupas novas imediatamente. Com isso, Yaozin sai para a loja de roupas, refletindo que seu visual deve estar realmente horrível para deixar Xiu tão irritado. Além disso, ele se sente aliviado por Peach e Baron terem notado antes que fosse tarde demais. Ouvindo o feedback deles, Yaozin começa a ficar consciente dos olhares das pessoas. Finalmente percebendo como é a sensação de estar sem roupas, ele se arrepende de ter dito a Baron que estava com tudo pronto.
Por fim, ele chega ao shopping onde irá com Nami, tentando ganhar alguma vantagem. No entanto, ao entrar no shopping, percebe que esse lugar não existe apenas para diversão. Mas, ao olhar a etiqueta de preço e ver que tem o mesmo número de dígitos que o peso de sua mãe, ele percebe que as roupas são muito mais caras do que imaginava. Além disso, ele não tem um emprego de meio período, então gastar seu próprio dinheiro dói. Agora, ele começa a se arrepender de não ter um emprego e percebe que Nami também não parece ter um. Ele também pensa em como adoraria trabalhar com Nami, mas tem plena consciência de que cometeria erros constantemente por ficar distraído olhando para os atributos dela. Logo depois, ele experimenta algumas roupas, seguindo o conselho de Shio, que disse para ele manter a calça jeans preta e comprar uma blusa nova. Ele envia uma foto de seu visual para Shio, que, infelizmente, gosta da escolha. Depois de comprar as roupas, Yaozin percebe que essa foi toda a ajuda que Baron e Pete podiam oferecer. Afinal, eles estão lidando com uma garota como Nami. Então, ele começa a pensar que talvez devesse levar Nami para um zoológico em vez disso, com o rumo que as coisas estão tomando. Mas, com suas novas roupas, ele está pronto para o grande dia. Nesse momento, ele nota Atsumi e Aomi por perto, o que o faz se perguntar por que elas não estão no cinema. Aparentemente, elas estão tentando lidar com alguns playboys que estão dando em cima delas. Enquanto esses garotos garantem a Atsumi e as outras que seus namorados não vão descobrir. Yaozin acha que isso não é surpresa, considerando o visual chamativo deles. Atsumi então avisa que não se trata de serem descobertas, mas os garotos continuam insistindo, dizendo que são um grupo de 3, o que torna tudo perfeito. Yaozin começa a se perguntar quem seria a terceira garota de quem estão falando e percebe uma garota de óculos parada atrás de Atsumi e Aomi. No entanto, ele não parece perceber que essa garota é, na verdade, Nami. Mesmo assim, Atsumi e Aomi continuam dizendo aos garotos para pararem, pois todas elas já têm namorados. Mas um dos garotos insiste, dizendo a Atsumi que seu namorado nunca descobrirá. Yaozin se pergunta se elas estão realmente sendo assediadas e ainda não reconhece a terceira garota, já que suas roupas parecem mais maduras e elegantes. Ele começa a pensar que talvez Nami tenha voltado para casa e que elas tenham adicionado outra pessoa ao grupo. Porém, ele percebe que precisa fazer algo para salvá-las, embora saiba que esses playboys provavelmente não vão ouvi-lo. De repente, uma ideia surge em sua mente. Enquanto a discussão entre Atsumi e os garotos continua, Atsumi quase perde a paciência, mas é interrompida por Yaozin, que diz que é uma grande coincidência que os 3 também tenham vindo para cá. Ele então pergunta se os garotos são amigos delas, o que faz um deles debochar dele por se intrometer. Além disso, o garoto zoa Yaozin, dizendo que ele parece uma versão barata de John Wick, deixando Yaozin deprimido. Em seguida, ele nota a garota de aparência madura e percebe que ela está realmente ansiosa. Além disso, ele sente que já viu aqueles olhos antes e decide seguir seu plano inicial. Dito isso, Yaozin diz aos garotos que ele é o namorado daquela garota, então é natural que ele interfira. Enquanto Nami fica completamente envergonhada, os garotos começam a rir e zombar de Yaozin por ter escolhido a garota mais sem graça do mundo. Mesmo assim, Yaozin os lembra de que as garotas já disseram que não estão interessadas, então ele não pode simplesmente deixá-las sozinhas. Isso faz com que um dos garotos agarre a jaqueta de Yaozin e o ameace, dizendo que vai levar a namorada dele para se divertir se ele não parar. Mas, nesse instante, alguém segura o ombro do garoto, é um segurança do shopping, perguntando o que ele pensa que está fazendo. O segurança então diz ao garoto para acompanhá-lo, pois ele está perturbando os outros clientes. O garoto tenta se defender, dizendo que não está fazendo nada de errado, mas Yaozin o interrompe e afirma que ele claramente está cometendo agressão, pedindo que chamem a polícia. O garoto começa a gritar que não fez nada disso, mas Yaozin explica que agarrar alguém dessa forma já é considerado agressão. Com a situação ficando cada vez mais séria, os amigos do garoto começam a ficar nervosos. Notando isso, Yaozin pergunta se eles estão dispostos a serem acusados do mesmo crime. Imediatamente, os 2 amigos do garoto traem,
dizendo ao segurança que só estavam indo junto com a situação e que foi ele quem os incentivou a dar em cima das garotas. Sem perder tempo, os dois fogem, deixando o amigo para trás, que se pergunta quando eles se tornaram tão cruéis. Yao-Zin concorda e diz a ele que, de fato, os dois não fizeram nada, o que deixa o garoto ainda mais furioso, mas ele é forçado a se controlar por causa dos seguranças ao redor. Eventualmente, ele solta Yao-Zin e é levado pelos seguranças.